E atendendo ao pedido de vocês de trazer também vídeos de smartphones barato de verdade, olha só quem chegou aqui no canal, ele, o tal do Tectoy On. Diz que vem até com fone Bluetooth, rapaz. Como é que pode esse negócio desse? Custando o que ele custa? 128 GB de armazenamento interno? Eu não sei não. Eu tô aqui duvidando. Eu tô duvidando disso aqui. Mas claro que nós vamos fazer agora o unboxing e primeiras impressões. Então, roda a vinheta e vamos abrir essa caixa. Mas olha só, pessoal, uma coisa interessante nesse aparelho, eu vou mostrar para vocês agora, logo de cara, sem enrolação. Se liga nisso aqui, pessoal, presta atenção. Ó, produzido no Polo Industrial de Manaus. Eita, rapaz, olha aí, tem até o endereço direitinho que o bicho foi fabricado. Homem, tu é doido, que história é essa? Que diabo de marca é essa, Gesiel? Tectoy, que eu nunca nem ouvi falar. Oxente, tu tá por fora, é? Tectoy, gente, pra quem não sabe, é uma marca que foi fundada em 1987, eu não era nem nascido. E como eles dizem aqui, eles iniciaram no Brasil uma nova era na fabricação de videogames e brinquedos de alta tecnologia. Então, muito provavelmente agora você lembrou. Rapaz, Tectoy, dos videogamezinhos da Sega, de não sei o que rodava aqueles aqueles joguinhos antigos. Pronto. É essa Tectoy aí, eles inventaram agora de trazer celular. Será que vai dar certo esse negócio? Eu não sei não, mas vamos descobrir agora. Presta atenção, eu já vou tacar ali o canivete. Agora interessante, né? Tectoy On, eles falam, mas parece mais um 8 aqui. Eu acho que é porque eles... Né? Tectoy 8 On. Não, não sei, não entendi. Mas aqui ele já diz algumas configurações do aparelho, tá? Tela de 6.22 polegadas, com resolução HD+, proporção 19:9, mini note, né? O notezinho lá, 3 câmeras traseiras, octa-core, a gente vai falar sobre esse processador também, 4.000 mAh de bateria, leitor de impressão digital, reconhecimento facial e aqui, ó, o ponto-chave, os 128 GB de armazenamento interno. Memória ele tem para dar e para vender. Por falar em vender, se ligue só que eu vou fazer o seguinte, calma lá, calma, presta atenção. Não é para comprar agora. Primeiro você tem que assistir o vídeo de cabo a rabo para entender se é realmente isso aqui que você precisa, tá bom? Gesiel, gostei, quero comprar, como é que eu faço? Eu vou deixar o link na descrição, um link confiável, que aí sim você pode tacar-lhe o dedo e comprar. Inclusive, já aproveita agora e taca-lhe o dedo, se não tiver inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho também para receber notificações sobre o novo vídeo e clica no gostei. Pronto, tacou-lhe o dedo em tudo que é buraco. Não, em tudo não, só aí, no vídeo aí. Brincadeiras à parte, vamos lá. Vamos tirar o rapazinho daqui, olha só. Pelo menos na caixinha eles capricharam, né? Bicha bonita, rapaz, estilosa. Agora vamos aqui, ó. Tirando aqui os plásticos, a gente já vê, tá um pouquinho de mancha aqui, né, dos dedos e tal, mas olha só, a gente já vê que pelo menos, né, mantém aí uma elegância nas cores, no degradê, as câmeras traseiras que a gente vai testar já. Botão, aqui, botãozinho não, rapaz, leitor de digital para desbloquear, entrada para fone de ouvido, ele é fininho, viu, esbelto, o sem vergonha é esbelto, gostei disso aqui, presta atenção, já tá ligando sim, por quê? Porque nós, enquanto ele liga lá, nós já vai olhando aqui, ó, as coisas, os acessórios. Temos chavinha ejetora? Temos manuais? Também temos. Temos película? De quê? De vidro, será? Vamos ver. Não é de vidro, é de plástico, olha. Mas temos também. Temos capinha, Gesiel? Temos também. Temos capinha. E tem mais o quê? Diga logo. Tem o quê? Tem aqui o cabo, vamos ver agora. USB do tipo micro USB. Já não gostei. Ô, Gesiel, deixa tu ser besta, macho. O celular é custo-benefício, mas tem que ser assim mesmo. Vamos relevar por causa do preço, né? Por causa do preço. Carregador, Gesiel, é arretado, é potente. Vamos descobrir agora. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Rapaz, minha vista, eu vou dizer, tá só o pó da rabiola, viu? 5 volts, 2 amperes. 10 watts de potência. É ruim, Gesiel? É mais ou menos. E vem aqui o menino que é um negócio interessante. Isso aqui é interessante sim, gente. Para quem compra celular ultimamente, né, caro virado na molesta e não tá vindo mais nem o carregador, quando vem fone de ouvido, caba velho, eu vou dizer, o caba já fica rápido.
Rapaz, se ligue só. Borrachinhas extras aqui, né? Tamanhos diferentes. E temos o tal do fone de ouvido TWS. TWS, Jaziel, como é isso aí, macho? É o famoso 100% sem fio. É aquele fone... Bora, meu filho, fica aberto, pelo amor de Deus. É aquele fone 100% sem fio, né? Olha só. Olha eles aqui já acendendo a luzinha. Vá, fica aqui por enquanto. Depois eu testo você, meu filho. Volta pro seu lugar, volte. Pronto, fique aí, fique carregando aí. Vem mais coisa, Jaziel? Não, mas aí também você já quer demais, né? Tu é doido, o cabo vai dar a mão, você quer logo é o braço? Tu é doido. Desse tanto de coisa aqui ultimamente. Como eu disse, não tá vindo nem carregador. Quando vem desse tanto de coisa aí, eu acabo dar glória a Deus. Ei, Jaziel, mas faça o seguinte, mas faça aquele esquema que você sempre gosta de fazer, que é o quê? É configurar, baixar joguinho, tirar umas fotos, gravar uns vídeos, para depois você dizer as suas primeiras impressões. Pois tá bom, já vou dar uma primeira impressão para vocês aqui. Ele não tem Wi-Fi Dual Band, tá? É apenas naquele... Eu não gosto de entrar muito em detalhe. Ah, o que é Dual Band, Jaziel, não sei o quê. Sabe aí na sua casa, se a operadora, o pessoal que bota a internet na sua casa aí, se eles botaram um roteador novo, ele tem duas frequências, ele vai ter dois Wi-Fi, um normal e o outro 5G. Não é 5G de operadora não, é 5G de 5 GHz. Esse aí é o Wi-Fi potente, que passa muita velocidade. No caso aqui, ele não suporta esse Wi-Fi mais potente, tá bom? Só o Wi-Fi de 2.4 GHz. Eu não vou entrar muito em detalhe não, senão tu é doido. O vídeo vai ficar com 3 horas e meia. Homem, deixa de conversa, Jaziel. Bora, rapaz, vá para a segunda parte? Pois tá bom, vocês estão pedindo. Eu vou configurar e volto já já. Se a gente presta bastante atenção na tela do Tectoy On, a gente percebe que realmente não é um aparelho assim super premium. Até porque, olha o tamanho do queixo que ele tem embaixo, gente. É uma coisa que logo de cara a gente já percebe. As bordas não são tão finas, dando um aspecto ali de celular realmente bem de entrada. Mas se liga só, gente. É uma tela de 6.22 polegadas com resolução HD+, tecnologia LCD. E não, pra galera que vai perguntar, Jaziel, ele tem 90 Hz, tem? Ele é uma tela rápida? É? Não, é uma tela de 60 Hz. É uma tela realmente comum, bem comum, que oferece sim um nível de brilho ok, né? Eu tava tirando algumas fotos lá fora no sol muito quente e consegui enxergar. Não era com aquela perfeição toda, mas dava para enxergar sim, dava para enxergar perfeitamente. As cores também ali condizentes com a faixa de preço. Agora, meu povo, se o seu negócio é jogo, eita, aí a madeira em pena, rapaz. Por quê? Por que tu diz isso, Jaziel? Porque aqui dentro, gente, a gente tem um processador Helio P22 da MediaTek, que é um processador de miliano, das antigas, é um processador já um pouco cansado. E assim, aliado ali a 4 GB de memória RAM e 128 de armazenamento interno. Que os 128, ok, tá bom demais, não tem do que reclamar de jeito e maneira. Mas claro, o P22, o processador P22, deixa bastante a desejar se o seu propósito é jogar. Se você quer jogar jogos 3D, jogos pesados, jogos realmente assim que precisa de um poder de fogo muito forte, né? Não adianta. Eu instalei COD, eu joguei COD umas 2 ou 3 partidas e de vez em quando ele dava umas engasgadas e era chato. Oxente, mas quer dizer que eu não vou ter como jogar meu joguinho? Não, gente, não foi isso que eu falei. A maioria dos jogos, ele vai rodar. Jogos mais exigentes, mais pesados, aí você vai ter que baixar um pouquinho ali as configurações. Na verdade, um pouquinho não, baixar até o mínimo ali, para tentar ter uma fluidez legal, tá? Que caso contrário, vai ficar dando umas engasgadas. Pelo menos o COD, ó, gente, eu vou até mostrar para vocês aqui. Se liga só, entrar aqui em configurações de áudio e gráfico, eu botei tudo no baixo aqui, tá, gente? Por quê? Porque eu tava jogando no alto e ele dava dando umas engasgadas, cara, tava dando umas travadinhas legais. Aí quando eu botei tudo no baixo, não quer dizer que não travou, né? Não ficou, ainda continua dando umas engasgadinhas, mas menos. Dava pra rodar ali, bem, se o seu propósito não é pro player, né? Agora deixa eu mostrar para vocês os aplicativos que vem instalados, gente. Mais ou menos. Eu ia dizer que eram muitos aplicativos, mas não. Ele tem aqui um aplicativo para baixar aplicativos. Não é a loja oficial, tá? Tem a loja aqui oficial. Cadê você? Aqui, ó, Play Store oficial, tá? Android normal. Ele vem aqui também com Pad Já,
motocross, um joguinho, modo Kids. O modo Kids é interessante, né? Para quando você quer entregar o celular ali ao seu filho, ao seu sobrinho, seja lá quem for, uma criança, e você não quer que ele tenha acesso a tudo que tem dentro do celular. É interessante aí. Aí tem, ó, uns joguinhos ali e tal, desnecessários, TikTok, mas dá para desinstalar. Você pode vir aqui, desinstalar, saia daqui, filho de uma égua, que eu não vou jogar não, tá ocupando minha memória. Pronto, sumiu, saiu. Então ele já vem com alguns aplicativos instalados. Disso tudo aqui eu acho que eu só instalei o COD mesmo. Ah, e deixa eu mostrar para vocês a versão do sistema, do Android. Vamos lá, sobre o telefone, se liga. Android 10, ó, Android 10. Reziel, ele vai atualizar para o 11. Olha, gente, eu não sei, eu não consigo garantir isso para vocês, tá? E pro 12, aí é que rapaz, o negócio ficou feio. Aí é que eu não sei de jeito maneira. Pro 11 eu ainda tenho um pouquinho de esperança. Pro 12, as esperanças é quase zero. Mas vamos lá, pessoal. Eu acabei na primeira parte do vídeo esquecendo de mostrar para vocês o slot do chip, né? Pra gente ver como é que é e tal. E é um slot híbrido, onde você pode optar por usar 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Acredito que poucos vão usar cartão de memória, né? Porque 128 já é bastante memória. E ele não tem aquela borrachinha que dá aquela protegida, então passa longe de água, rapaz. Ah, ele tem um botãozinho nessa lateral aqui, né? Que é aquele velho botão para chamar o assistente do Google. Tá vendo aí, ó? Clicou, ele já chama o Google Assistant. Mas olha só, testei também o fone de ouvido, viu? Testei o fone de ouvido, gostei. Confesso para vocês que gostei da qualidade do fone de ouvido. Tá de parabéns a Tectoy por ter colocado um fone de ouvido decente, um fone de ouvido realmente para proposta muito bom. Gostei pra caramba do fone de ouvido. Tem NFC também, olha só, NFC. Ah, Jaziel, eu quero fazer pagamentos com o meu celular, né? Posso? Pode, porque ele tem NFC. Só instalar o aplicativo aí do Google Pay, Google Pagamentos. Sobre a bateria, pessoal, é o seguinte, aqui dentro nós temos uma bateria de 4.000 mAh, é razoável, é aquela bateria razoável, não espere algo incrível dessa bateria não. E o áudio dele, a caixinha de som dele, que sai som aqui, eu achei muito fraca, muito fraquinho, tanto em questão de volume, quanto em questão de qualidade, então não espera também um áudio o áudio que sai aqui, sensacional, não é sensacional, tá bom? Usa o fone de ouvido para escutar suas músicas. Agora deixa eu mostrar para vocês o aplicativo de câmera desse aparelho. Vamos abrir aqui, aplicativo de câmera. Nós temos uma câmera principal de 48 megapixels, nós temos uma câmera ampla, né? Tá vendo? Ó, amplo, que é uma câmera ultra-wide de 5 megapixels e temos o sensor de 2 megapixels para o modo desfoque, né? Para o modo retrato, tá vendo aí? Pronto, é basicamente isso que a gente tem aqui atrás. Já a sua câmera frontal, olha só, tem 8 megapixels de resolução, tá bom? Então, fiquem agora com algumas fotos que eu tirei e claro, se você quiser saber mais, quiser ver mais fotos, tem link na descrição. E olha só, pessoal, fazendo aqui o teste de gravação de vídeo, começando pela câmera frontal. Isso mesmo que vocês estão vendo aí, ó. Contra o sol agora, olha aí, contra o sol. E a favor do sol. Essa é a qualidade. Prestem atenção no áudio, prestem atenção na estabilização. Preste atenção em tudo, tá? Que eu faço esses testes justamente para vocês terem essa noção, tá? Essa noção real de como é que esses aparelhos se comportam em gravação de vídeo. Mas agora vamos fazer um teste na câmera traseira. Vamos lá. Pronto, pessoal. E agora com a câmera traseira, principal traseira, aquele mesmo teste a favor do sol. E agora vamos para a situação complicada que é contra o sol. Vejam aí as nuvens, o céu. Se dá para ver alguma coisa aqui. Esse eu tô todo escuro. Mas é isso aí, tô andando, tô caminhando justamente para vocês perceberem isso aí, a estabilização e tudo mais. E dá para gravar com a ultra wide também, a mais aberta. Se liga só, paradinho aqui, ó. Pronto, no mesmo lugarzinho que eu tava, só que com a câmera mais aberta, né? Vocês já percebem que dá para ver muito mais coisa, né? E vamos fazer o mesmo teste, caminhar um pouquinho e ficar contra o sol. Olha só, contra o sol para vocês verem como é que fica. Pronto, é isso aí que esses aparelhos têm para nos oferecer em termos de gravação de vídeo e captação de áudio. Gostaram? Coloque aí nos comentários. Como vocês viram aí, gente, não dá também para a gente exigir demais.
A gente tem que entender a proposta, a faixa de preço que ele está, 700, às vezes até um pouco menos. Nessa faixa de 700 reais não dá para encontrar outra coisa, gente. Infelizmente, com 128, com fone de ouvido Bluetooth, isso aí eu nunca nem tinha visto, rapaz. Vim fone de ouvido em pleno 2022, fone de ouvido dentro da caixa e Bluetooth, tu é doido, né? Então, eu posso ter parecido muito crítico em alguns pontos, beleza, para vocês entenderem exatamente o que, caso você compre, o que vai estar levando para casa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender, e vocês também, que o preço justifica vários desses pontos negativos que eu falei, tá bom? Então é isso, gente. Valeu! Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou ficando por aqui e tchau!